Olá, Instagram. Entrando ao vivo aqui para o nosso segundo dia de lives da semana Mães que Brilham. Enquanto o Instagram vai avisando aí que nós já estamos ao vivo. Quem for entrando, né, vai me dizendo aí de onde são. Vou aguardar. Hoje a gente tem um encontro muito especial com uma pessoa que vocês já conhecem, que é a Jaqueline Bastos, coach de mulheres, coach de autoestima e feminilidade para mulheres. E hoje ela vai estar trazendo aí um tema muito, muito importante sobre como gerenciar as suas emoções e se tornar uma mãe mais leve e feliz. Vamos ver, tem gente entrando aqui. A Daniela, me fala de onde vocês são. Malveste, fala seu nome para mim, que às vezes o IG tá com com um nome profissional e aí a gente não consegue saber, né, qual é o nome de vocês. Sejam muito bem-vindas a Daniela, a Michele. Oi, Michele. Seja bem-vinda. Vamos aguardar a chegada da nossa convidada aí, a Jaqueline, que já está aqui. Hoje a Jaque vai falar sobre como gerenciar suas emoções e se tornar uma mãe mais leve e feliz. Deixa eu já... para a gente compartilhar a nossa tela. E vocês já vão dizendo para mim se o áudio tá bom. Oi! 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 Tudo bem? Hoje eu tenho um amiguinho aqui, alguém me ajudando aqui, ó. E hoje você também tá num cantinho especial, né? Tô no meu cantinho novo, tô no meu cantinho novo. Aqui tô fazendo meus vídeos agora. Eu falei, vou fazer lá no cantinho, porque aconteceu um imprevisto, né? Normalmente eu faço no escritório, aqui num outro lugar, o cenário, né? Mas aconteceu uma coisa que foi muito providencial para a nossa aula de hoje, que é o Samuel, meu pequeno, meu caçula, tá aqui comigo hoje. Não deu tempo de eu levá-lo para minha mãe, e aí eu deixei ele aqui, ele tá aqui com o microfone, que ele tá doido para falar, mas eu falei, vai ser bom, porque eu vou começar falando sobre isso com as mães, que fala muito da inteligência emocional, que depois que a gente é mãe, previsibilidade não existe 100%, né? Então, a nossa vida deixa de ter aquele controle total. Então, a gente fica à mercê. Não é que a gente vai deixar de viver, mas a gente tem que se adaptar à realidade do nosso filho, né? Então, isso já é uma grande dica aí. Não é um dos passos que eu trouxe, mas já é uma grande dica para nós mães trabalharmos a nossa inteligência emocional. Eu lembro, na outra semana que você fez, da família que eu quero ter, que você falou sobre o milagre da manhã, né, Neuzeli? Sim. Sobre a sua realidade, que você tentou fazer e não conseguiu justamente por conta da realidade do seu filho. Então, a gente precisa entender isso, que a gente precisa adaptar a nossa vida à nova realidade que é ter filho. Então, isso para mim foi maravilhoso, porque eu falei, não, eu não estava previsto, eu não costumo fazer live com eles, mas hoje ele está aqui, então não vou deixar de fazer por causa disso, e a gente vai aproveitar para aprender com essa situação, né? Com certeza. E nada melhor do que você para nos ensinar isso, porque você já trabalha, né? Isso, exatamente. Já trabalha com as mamães aí para que a gente possa aprender, né, a exercer a nossa inteligência emocional. Exatamente. E hoje a Jaque vai falar de 3 erros básicos que as mães cometem na inteligência emocional e na educação dos filhos, é isso? Com ela que acaba interferindo neles. Isso. Ok? A gente já pode começar? Pode começar, já. Vamos lá. Antes de você começar, eu vou só cronometrar nosso tempo aqui, porque ontem a gente teve um probleminha, né? Mas antes, eu só queria relembrar as mamães que estão aqui, que talvez são outras. Tem as mamães que estavam aqui ontem. Infelizmente, a gente não conseguiu salvar a live, mas eu vou convidar a Fernanda
para uma outra oportunidade de fazer uma outra live com esse mesmo tema que foi assim incrível. Legal. E eu tinha falado ontem para as mamães que estavam aqui que essa semana ela foi inspirada em Provérbios 31, né? E eu até comentei com as mamães que eu sempre tive birra dessa mulher virtuosa de Provérbios 31, porque é a mulher perfeita, né? Parece que a gente não vai chegar lá nunca, né? Sim, como que eu vou conseguir ser perfeita? E o mais interessante, né, eu até trouxe esse texto como base da live da semana passada, onde fala da coragem da mãe perfeita. E eu citei do versículo 25 ao 28, e o versículo 25 é bem interessante e retrata muito essa semana sobre as mães que brilham, que a mulher virtuosa ela se reveste de força, né? Exato. E ela se fortalece internamente, ou seja, ela busca o seu autoconhecimento, ela se prioriza em primeiro lugar, ela se coloca em primeiro lugar para ela estar bem, para dar conta dessa família que está sob sua responsabilidade. Ela busca o seu bem-estar emocional e pessoal. Então, assim, Exato. as mães que brilham, né, para deixar bem claro, e você vai falar um pouquinho sobre isso, as mães que brilham, elas se priorizam. A mulher virtuosa, ela se coloca em primeiro lugar. Por isso, ela, além de virtuosa, ela é inteligente e ela é brilhante. Né? Demais, Então, assim, exatamente. Então, assim, é possível dar conta de tudo, né? É possível dar conta de tudo desde que você se coloque em primeiro lugar, desde que você esteja bem para você sustentar essa família que está sob sua responsabilidade. Então, eu só queria introduzir com Provérbios Falou 31. tudo. Vai lá. Não, você vai. É só pra gente se inspirar, né, nessa mulher aí, para que a nossa semana seja assim brilhante, seja mais assim intensa do que aquilo que a gente imaginava que podia ser. Ok. Não, tá, é isso, né? A essência, na verdade, é essa. E vai muito. E não é quando fala que a gente tem que se priorizar, quando fala que a gente tem que se amar, se colocar em primeiro lugar, está muito longe da gente se tornar aquela mulher egoísta que só olha para o próprio umbigo. Que isso é uma crença, sabe, Neurizeli, das mulheres. Que elas acham que quando elas passarem a se olhar, a se cuidar, a olhar olhar para dentro, que ela vai deixar os filhos de lado, que ela vai deixar o marido de lado. E não é nada disso. É muito o contrário. A mãe, a gente já falou lá, né, na outra semana que a gente fez aqui, a mãe, ela é a dona do pedaço. O poder é dela, está na mão dela. Então, quando uma mulher desestabiliza, ela desestabiliza tudo ao seu redor. Parece pesado, mas não é. A gente pode tornar isso mais leve. E aí vem a primeira dica que eu quero dar, que é isso é a dica básica de toda a gestão da emoção. Jamais se considerar oh meu Deus, esqueci o nome. E querer ser perfeita. A perfeição não existe. Uma coisa é a gente ser forte, outra coisa é a gente ser perfeita. Saber que um dia de cada vez, e um dia eu vou ter que dar conta de uma coisa e não vou dar de outra. Um dia eu vou ter que priorizar meus filhos, no outro dia eu posso deixá-los com alguém para ir cuidar do meu marido, para ir cuidar de mim, para ir cuidar da minha casa. Um dia eu vou olhar e vou dizer, caramba, eu errei, eu fiz errado, vou lá e vou pedir desculpa para o meu filho. Um dia a gente vai ter que se reconhecer que hoje não estou num período bem, estou na TPM, estou triste, estou chateada, eu preciso olhar para mim e me reconhecer humana. Então, essa é a primeira grande dica de qualquer inteligência emocional. Eu não sou perfeita, não serei jamais, não sou. Eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher que tenho ali todos os dons, mas eu também tenho fraquezas. E quando eu não reconheço isso, o que acontece, Neurizeli? A gente vai cobrar dos nossos filhos que eles também sejam perfeitos. A gente vai começar a querer olhar para os nossos filhos e não aceitar que eles errem, não aceitar que eles
possam voltar atrás em alguma decisão e a gente vai ficar ali com duas pessoas, dois seres humanos imperfeitos, e a gente querendo ser perfeito e que eles sejam imperfeitos também. O que vai acontecer? Vai começar um atrito. Porque aí vai começar o julgamento, vai começar a falta de relacionamento. Porque se eu quero me relacionar com alguém perfeito, eu não vou saber trabalhar essa criança, esse jovem, esse adolescente. No momento em que eu sei que eu sou humana, que eu tenho fraquezas, que eu tenho forças, e que elas juntas é que me levam, aí sim eu vou olhar para o meu filho e vou dizer, esse é um ser humano em construção. Porque se eu, adulta, ainda estou em construção, imagina meu filho. Né? Então, olhar para ele e entender que ele precisa de mim enquanto ser humano. O maior exemplo do filho é a mãe. O primeiro grande exemplo. Depois vem o pai. Mas antes de olhar para o mundo, ele olha para aquele que a criou, que a gerou, que é a mãe. Então, esse olhar... Oi. E recentemente, assim, eu aprendi, né? Eu aprendi na terapia que a criança, ela vai ser aquilo que a mãe ensinar. Não que assim, a criança ela precisa ser educada com a figura paterna e materna. As duas figuras são importantes. Mas a mãe, ela é uma figura muito importante para a educação da criança. Ela vai ser aquilo que a mãe ensinar. E é algo assim muito maior do que a gente imagina. E quando você fala, quando você coloca sobre a gente olhar para as imperfeições da criança, ontem a Fer até colocou aqui que os filhos, eles vêm nos mostrar, né, também aquilo que a gente também precisa melhorar na gente mesma. Exato. Então, quando eu tenho muita raiva de um comportamento do meu filho, é porque alguma coisa dentro de mim precisa ser trabalhada, precisa ser olhada. Com certeza. Por isso que eu estou falando, que quando eu me considero, me coloco numa posição de perfeição, eu me cobro demais, eu me julgo demais, eu me condeno demais, eu não me permito errar e automaticamente eu faço isso com meu filho. E a última coisa que que os nossos filhos precisam para aprenderem a serem seres humanos fortes é de alguém que fique o tempo inteiro apontando o dedo, julgando, condenando. Precisa ser exortado, é diferente. A exortação é completamente diferente do julgamento e da condenação. Porque senão nossos filhos crescem cobrando de si mesmos que sejam perfeitos e que nunca errem e que isso nunca vai acontecer. A verdade é que a gente precisa ensinar a eles o que você está sentindo, onde é o ponto fraco. Então, reconhecer, estar ali pronta para ouvir e acolher aquilo que seu filho faz, você só vai ser capaz disso no momento em que você fizer isso com você mesma. Então, se você acha que você tem que ser perfeita, se você acha que você se cobra o tempo inteiro e fica se julgando, se condenando o tempo inteiro, é lógico que isso é uma avaliação. Né? Que aí vem a segunda dica, mas vamos ficar nessa daqui. Se eu estou me considerando o tempo inteiro perfeita, eu vou olhar para o meu filho e não vou admitir que ele erre. E no que eu não admito que ele erre, eu não vou corrigi-lo direito, eu só vou condená-lo, eu só vou julgá-lo, e ele vai ficar muito pressionado com isso. Se a mãe dele faz isso com ele, ele vai permitir que qualquer um faça. Então a criança cresce sem autoestima nenhuma. Porque a autoestima não é só você falar dos valores. Ah, como você é lindo, como você é linda. Não. Tá bom, meu filho, você errou. É assim mesmo, agora vamos acertar. Vamos daqui por diante. Vamos aprender alguma coisa com isso? Então, a partir daí, a gente aprende alguma coisa, conta uma história com alguém parecido e vambora, garante um aprendizado nisso e vambora, para você e para ele. Mas se você não estiver bem com você mesmo, se você não estiver ciente de que você vai errar, mamães que estão aqui, vamos errar, tá bom? Uma coisa é dizer, eu quero errar. Outra coisa é, nós temos que ter ciência de que nós vamos errar. Então, eu erro tentando acertar. Quando eu erro tentando acertar, eu me olho, eu me escuto, eu me aceito e eu sigo adiante. E o meu filho aprende com o meu aprendizado.
sem às vezes a gente falar nada. Sem que a Com gente certeza. precise falar nada. Mas no momento em que eu fico o tempo inteiro me cobrando, me cobrando, me cobrando dentro de casa, ele sente, porque o filho sente a alma da mãe. O Verdade. filho sente, assim como a mãe sente, tem pai aqui também, que a Bia tá falando, tem pai aqui também, que bom. Pai é a mesma coisa, tá, pai? Só que seu filho tá olhando para o mundo quando olha para você. Quando olha para a mãe, olha para si. Quando olha para o pai, olha para o mundo. Então, é muito importante. Não é à toa que a gente é a união do pai com a mãe. Não é à toa que a família é a base da sociedade. Porque não tem como sair, tirar um do outro. Não tem. Então, Não nossos tem. filhos precisam As duas das figuras, duas figuras, são exatamente. importantes para o desenvolvimento da personalidade. Se um falhar, se Já faltar era. aí nessa educação, essa fica criança muito vai doloroso. ter uma deficiência emocional lá no futuro e, verdade. infelizmente, ela vai sofrer. E aí, é importante a gente entender isso. Vai ser doloroso, a gente sabe que todo ser humano constrói a sua história, constrói com força, todos nós temos força, mas se a gente pode unir o pai e a mãe, não tem como dar errado quando eles estão presentes e quando eles estão prontos para lidar com o crescimento daquela criança. Eu li ainda agora na página no perfil do Bert Hellinger, assim, as crianças só serão filhos quando os pais forem adultos. Olha que interessante. As crianças só serão filhos quando os pais forem adultos. Então, a gente precisa ser adulto. Eu preciso saber que eu não sou perfeita. Então, a primeira dica é essa, que é a primeira dica da gestão das emoções. Porque quando você acha perfeita, você não reconhece seus defeitos. E agora vem a segunda dica. Você precisa conhecer suas forças e suas fraquezas. Você precisa entender quais são seus fracos. Qual é o seu espinho na carne? Se você não sabe quais são seus espinhos na carne, você pode olhar para os seus dons de uma maneira assim incrível. Mas se você não sabe, você vai cair com eles. Porque são eles que fazem você cair. E são eles que fazem você se enfraquecer no relacionamento com seu filho. Porque se você não se conhece, não sabe suas fraquezas, se você não consegue reconhecer em você mesmo as suas fraquezas, dificilmente você vai fazer isso com ele. Então é assim, eu olho para mim e olho para eles, olho para mim e olho para eles. Não tem jeito. Quando eu olho para eles e vejo alguma coisa errada, automaticamente eu tenho que voltar para mim. Porque se eu estou ali presente, se eu estou... isso vai depender do quão presente eu estou na formação dos meus filhos. Do quão disponível eu estou para olhar as necessidades dos meus filhos. E normalmente os filhos falam das necessidades próprias da mãe, do pai, isoladamente, ou até do casal. Então a gente tem que estar pronto para ouvir isso. Então a gente tem que se conhecer muito, se entender, se aceitar, olhar para as suas forças, para as suas fraquezas, saber quais são os seus pontos fracos, o que, como você falou ainda agora, o que a criança, quando ela te irrita, por que ela irrita? O que é que está irritando e o que pode ser feito em você para mudar isso? Porque a criança, ela é uma caixinha vazia, né? A gente é que está enchendo ela. A gente é que está botando o alicerce ali dentro. O que a gente colocar vai crescer, né? Então, no momento em que o que eu coloco ali é errado, já era. Né? Ele vai crescer achando que aquilo é o certo. O que a mãe fala vira verdade, né? Aqui, ó, tem alguém falando aqui, ó. O Marcelo, que é o pai que está aqui, ó. Hoje minha esposa e filha de 7 anos se desentenderam. Apenas acompanhei sem interferência. Aguardei o momento delas. Depois mamãe ficou triste, nossa filha também. Direcionei essa última para abraçar. Olha que legal. Isso é muito legal, Marcelo. Beijar a mamãe, ó. Elas choraram e seguiram felizes o dia. Talvez se interferisse dando razão a A ou B prejudicaria, mas deu certo. Olha, Marcelo, meus parabéns, viu? É muito difícil um pai estar presente dessa maneira num momento desse. Não é não, meu Eli? Geralmente sobra só pra mãe. Geralmente, ó, ele até sai de perto, porque que se vire, não é, né? E às vezes porque o pai não recebeu mesmo a formação necessária
para lidar com isso. E ele realmente não sabe, e o homem tem uma certa dificuldade nisso. Então, parabéns, Marcelo, que bom que você está partilhando aqui com a gente também. Isso é muito bom para mamães e para os papais. E entender que quando a criança nos irrita, nos dá alguma coisa, e que ela tira a gente do sério, é muito importante que mesmo que você não saiba, meu filho quer me dar um microfone, né? Mesmo que você não saiba por que você está sentindo aquilo, mesmo que você não tenha uma resposta, mas que você tenha uma decisão de como você vai agir. Porque não dá para ficar duas crianças fazendo pirraça, né? Mãe e filha fazendo pirraça, mãe e filho fazendo pirraça. Ontem a gente estava brincando aqui, eles fizeram uma pirraça, eu fui e fiz junto com eles. Eles ficaram assustados. Eu me joguei no chão, saí gritando. Eles, não, mamãe, não, mamãe, não. Porque não é aquilo que eles esperam de nós, né? Eles não sabem controlar e a última coisa que eles esperam é que eu faça igual, né? Então a gente precisa entender isso. Nós não podemos ser duas crianças fazendo pirraça. As crianças são eles. Nós precisamos parar para nos olhar, nos conhecer, nos aceitar e trabalhar isso em nós. Quando a gente consegue trabalhar isso em nós, fica mais leve e fica mais fácil para lidar com as dificuldades dos filhos, porque os filhos não sabem expressar, a não ser que a gente trabalhe isso neles, né? Eu estou sentindo raiva, eu estou com muita raiva, eu estou com ódio, eu estou triste. É muito bom que as crianças trabalhar os saibam sentimentos. disso. E eu vou até colocar um exemplo aqui, porque assim, todo mundo aqui, ninguém é perfeito, nós somos seres humanos. Exato. E eu sempre trabalho a disciplina positiva com o Davi, essa questão dele entender o que ele está sentindo, né? A frustração, eu trabalho isso com ele. E sempre quando ele tá muito nervoso, eu peço para ele respirar, sabe? Profundamente, várias vezes. Aí eu pergunto assim para ele, você tá se sentindo melhor? Aí ele fala, sim, mamãe. Ah, então tá tudo bem. Aí ele me abraça. E esses dias, eu não estava bem, né? Tinha acontecido alguns problemas e eu estava chorando lá no chuveiro, né? Eu fui tomar banho e ele estava na cama. Ó, tô abrindo meu coração aqui pra vocês, viu? Isso aí, é isso aí. E aí, o que aconteceu? Ele ouviu eu resmungando e ele desceu e foi na porta do banheiro e falou assim pra mim, mamãe, para de chorar. Para de chorar. Respira. 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 Aí aí eu chorei mais, né? Aí eu saí do chuveiro. Aí mudou o choro, né? Aí eu me enxuguei e ele saiu correndo. Veio aqui para a sala e eu vim atrás dele porque eu achei que ele ia chorar também. Ele veio correndo buscar uma toalhinha, né? Que sempre fica uma toalhinha pela casa para ele se enxugar. Ele veio pegar uma toalhinha e eu fui abraçar ele. Ele falou assim, não, mamãe, eu enxugo. E enxugou as minhas lágrimas. Olha, que lindo! E depois ele ainda me perguntou assim, Jaque, ele falou assim, mamãe, você está se sentindo melhor? Nossa, olha que legal. Aí eu entendi, meu Deus, eu tô no caminho certo. Eu tô fazendo a coisa certa. E aí ele só tem 3 anos. O poder que a gente tem. A gente entende o poder que a gente tem. Porque com quem ele aprendeu isso? Sabe? Com quem... Não faz não, meu filho. Com quem ele aprendeu isso? Simplesmente com você. E aí eu vou te dizer, eu vou te contar uma coisa, sabe, Neuzeli? É a hora que eu me sinto super empoderada. Porque é a hora que eu entendo que fez efeito, sabe? Eu entendi. Eu falei, que meu faz Deus. efeito e que vale a pena, né? E ele só tem 3 anos, né? E assim, eu falei, Senhor, eu tô no caminho certo, às vezes eu peço perdão, eu choro, filho, me perdoa, a mamãe tava nervosa, me desculpa. Aí ele fala, desculpa, mamãe. Muito gente, para as mães e os pais que estão aqui, né? É muito importante a gente pedir perdão para os nossos filhos quando a gente está errado. É muito importante porque como que ele vai aprender a pedir perdão? Não basta, ele fez alguma coisa errada e você nem explicou para ele, pede desculpa. Ele nem sabe, ele está indo no automático. Não está dizendo para ele por que ele está pedindo desculpa. Então, quando ele percebe, não, a minha mãe está me pedindo desculpa porque ela está errada. Isso não tira a nossa autoridade. Ao contrário, isso faz com que a gente tenha mais autoridade sobre ele, porque ele entende que a gente sabe reconhecer que momento a gente está errado. Então, isso é muito importante.
É importante beijar nosso filho, abraçar, dizer desculpa, papai errou, vamos mudar, vamos fazer diferente. Outro dia eu vira e mexe, eu pergunto a eles, o que vocês não gostam da mamãe? O que a mamãe faz que deixa vocês tristes? Porque, é um feedback que a gente pede para a criança. Não espera ela ficar chateada para falar alguma coisa para você, porque ela é criança, normalmente ela vai falar alguma coisa bem ruim para você. Então, quando eles estiverem brincando, filho, você gosta da mamãe? Gosta. O que a mamãe faz que você não gosta? Eles vão dizer, sabe? Aí a Maria Isabel falou, mamãe, a gente não gosta quando você bate na gente, porque eu não vou mentir também. Aqui tem palmada. Quando tem necessidade, tem palmada. Porque palmada faz parte. Para mim, não é uma coisa que eu sou adepta, fico batendo, até porque normalmente a gente quando bate porque a gente é que está descontrolado, né? A gente grita, quando a gente bate, normalmente é a gente que está descontrolado, mas eu uso do artifício. Porém, é o que eles não gostam. É claro, evidente que eles não vão gostar. Então é muito importante. Maria Isabel, que é maiorzinha, ela já fala um pouco mais. Não, mamãe, eu não gosto quando você fala isso, eu não gosto quando você fala aquilo. Então, pro Samuel, é tudo paz e amor. Aqui, tá vendo? Tudo paz e amor. Pra ele tá tudo bem. Eu falo com ele, daqui a pouco eu mudo, venho pedir desculpa, venho pedir beijo, ele dá. Olha lá, tá rindo. Então, mas para ela não. Então, eu já ouço mais ela, eu tenho um feedback maior dela. E aí a gente entra, né? Tem alguém que quer fazer pergunta, eu acho que é o Marcelo. Marcelo, quer perguntar, Marcelo? Falou, vou perguntar hoje. Fique à vontade, vamos lá. Vou perguntar hoje, entra aí, ó. Entra aí e faz sua pergunta. Vamos ver aqui. Pode continuar. Ele vai... aqui no... Isso. Ele vai colocando. Então, isso é muito importante, sabe? E quando você trabalha, quando você se reconhece, sabe suas forças, suas fraquezas. E outra coisa, é você entender qual é a parte. Quando você faz esse conhecimento, qual é o momento do dia ou do relacionamento de vocês que faz com que o relacionamento se desestabilize. Da mesma maneira que você precisa se ouvir, o momento em que você não está bem, as fraquezas que você tem, o que neles, né, te irritam, te tiram do sério, você também precisa olhar para o relacionamento de vocês. Quais são os momentos do dia, por exemplo, que são mais estressantes? Quais são os momentos em que a criança fica mais vulnerável e você precisa de mais paciência? Quais são os momentos que, com a vulnerabilidade deles, né, você vai ter que ficar mais atento? Em que momento, o que você precisa prestar atenção para estar atenta e ali você corrigir? Vou dar um exemplo, Neuzelin, enquanto ele fala aqui, eu não sei se ele vai fazer a pergunta. Outro dia, aqui em casa, a gente não toma refrigerante, né? E eu e Renata, a gente nem compra, a gente só compra nas festas porque a gente sabe que a família toma. Aí outro dia a gente estava almoçando, a Maria Isabel, não sei o que aconteceu, ela falou, isso aqui tem cheiro de Coca-Cola. Aí meu marido passou despercebido, aí opa, tocou uma campainha aqui. Cheiro de Coca-Cola? Eu voltei e falei, cheiro de Coca-Cola, filha? O que tem cheiro de Coca-Cola? Aí ela falou, não, nada não, mamãe, não é nada não. Aí eu falei, mas você conhece o cheiro da Coca-Cola? Aí ela falou assim, não conheço. Aí eu falei, mas continuou o negocinho aqui na minha orelha. Meu filho, tá cantando. Aí eu falei assim, filha, você nunca tomou Coca-Cola? Aí ela, não. E ficou quieta. Aqueles segundos de silêncio na hora do almoço. Começou a chorar. Começou a chorar. O que foi, minha filha? Fala pra mamãe não vai brigar. Aí ela, eu não gosto de falar mentira. Aí eu falei assim, mas você tá falando mentira pra mamãe? Eu tô. E meu marido assim, não, que isso, não é nada, nem percebeu. Aí eu falei, você falou mentira pra mamãe? Mamãe não vai brigar. Sim, mamãe, eu falei mentira. Aí eu falei, você tomou Coca-Cola? Tomei. Onde você tomou Coca-Cola? Na casa de fulano, na casa de uma família. Aí eu fui e falei pra ela, muito bem, filha, não tem problema você tomar Coca-Cola. Mamãe não gosta, expliquei. Não faz bem, mamãe não gosta, por isso que aqui não tem em casa. E parabéns, porque você não mentiu pra mamãe. É assim que a mamãe quer que você faça, que você não minta pra mamãe, tá bom? Agora, da próxima vez,
você não vai mais tomar Coca-Cola. Combinado? Combinado. Encerrou o assunto. Não houve acusação, não houve grito, não houve briga, mas eu realmente, eu me senti muito bem por estar presente mesmo, de corpo e alma, e poder ouvir a nuance da minha filha, que ela fez algo que não é do comum dela. Então, isso me deu uma alegria muito grande, tá? Tem duas perguntas aqui. Vamos lá. É Marcelo, não sei se é o Marcelo que você falou, né? Aqui, Bia. Na verdade, a pergunta dele é que ele ia perguntar para a filha, não sei, ou para a Bia, o que incomoda no papai, é isso. Mas a pergunta é: o que você entende como benefícios da palmada? Respeito sua opinião e quero ouvi-la. E agora? É para mim ou é para ti? Eu acho que é, cada uma acho que é para você. Então. Eu acho que é para você, não é? Ó. É porque você falou que na sua casa tem palmada. Então vamos lá. Então eu vou falar sobre palmada, tá? Bom, que não entra muito no nosso na assunto, questão pois é. Eu acho que isso é uma realidade de cada família. E cada família deve buscar a formação necessária para entender os recursos que ela vai usar. Sim. Então, meu marido, por exemplo, não bate. E eu também, assim, eu confesso para você que eu já bati mais. A Maria Isabel já apanhou bem mais do que o Samuel. Depois que eu conheci a disciplina positiva e também comecei a estudar um pouco mais sobre isso, eu diminuí. Mas, em alguns momentos, entendendo o desenvolvimento infantil da maneira como eu estudo hoje, tem hora que não tem recurso. E tem hora que isso é do ser humano, que ele precisa passar por uma situação de dor para aprender. Isso é a minha realidade, sabe, Neuzeli? A gente precisa respeitar isso, porque talvez na sua casa essa não seja a realidade. Então, para mim, só que é isso que eu falei antes. O que estava acontecendo é que eu estava usando a palmada para eu liberar as minhas necessidades e não as deles. Então, exatamente. Hoje, já tem bastante tempo que eles não ganham uma palmada. Justamente porque eu estou olhando muito mais para mim, eu estou tratando muito mais o meu emocional, e quando isso acontecer, isso vai ser o meu último recurso. Quando não tem mais jeito. E nós somos seres em construção, né? Se hoje isso é uma realidade na sua casa, amanhã talvez pode não ser, porque você está evoluindo, você está buscando. E amanhã talvez não seja mais, e ótimo, né? Exatamente. E a gente precisa respeitar, né, a realidade de cada família. Tem outra pergunta aqui, ó. Meninas, tenho uma dúvida grande. Eu entendo a importância das figuras de mãe interno e do pai mundo, mas e quando o casal é homossexual, o que esperar do desenvolvimento desta criança, já que essa realidade é cada vez mais presente? Pergunta meio difícil. Acho que é a Alê Silva, né? Foge também um pouco da questão da inteligência emocional. Porém, vai também daquilo que você estuda sobre isso. Porque, para mim, a gente vai começar a colher os frutos disso daqui a alguns anos. Exatamente. Ou a gente já está colhendo o fruto disso, tá? Inclusive, a própria união homossexual, aqui eu respeito todas as opções sexuais, não estamos falando disso, o que a gente está falando é da presença feminina e masculina dentro do papel de desenvolvimento da criança. Tá? Sim. E aí, Alê, eu vou dizer para você que eu não faço ideia de como isso funciona dentro de uma casa onde há duas mães e dois pais, tá? Mas a gente vai ter que a gente vai ter que esperar o desenvolvimento dessas crianças, tá? Principalmente dentro do Brasil, em que, infelizmente, psicólogos não podem falar sobre isso dentro dos consultórios terapêuticos. São proibidos de falar. Eu acho que acho que a gente pode respeitar a opinião do outro, né, a decisão do outro, mas... E quem trabalha com desenvolvimento infantil sabe que existem as consequências. Exato. E se você for mais a fundo hoje, a terapia de constelação familiar
ela sempre vai olhar a figura homem e mulher. E mulher. E mulher. Até porque não tem jeito, não tem outra maneira. Toda criatura tem um pai e uma mãe. Se a mulher foi feita para gerar, se a mulher foi feita para gerar o filho, é porque existe um porquê, né? Muito grande, muito maior, né? Eu penso assim, eu sou cristã e eu sei que Deus não fez nada por acaso, ele sabia o que estava fazendo. Exato. E a gente precisa respeitar as escolhas e vamos esperar aí o que vai ser do nosso futuro, né? A gente precisa isso. E aí, Ali, é muito importante também que, mais uma vez falando aqui, acaba que, eu não vou falar cientificamente, mas de todas as relações homossexuais que eu conheço, existe uma figura masculina e uma figura feminina. Existe alguém que assume o lugar do homem e alguém que assume o lugar da mulher. E eu não estou falando de sexo, eu estou falando de comportamento. Seja entre dois homens, seja entre duas mulheres, existe alguém que tem uma força feminina maior e o outro que tem uma força masculina maior. Então, por mais que seja uma relação entre dois homens e duas mulheres, o que pode ficar um pouco confuso na cabeça dessa criança, e aí eu estou falando, eu posso ser até leviana, porque eu não entendo disso, eu trabalho exclusivamente com mulheres e eu trabalho, e hoje eu sendo cristã, eu trabalho com famílias heterossexuais, eu nunca vivi essa situação, mas essa é a realidade. O que a gente precisa é não excluir o pai dessa criança. Ela tem pai. Ela pode ser criada com duas mulheres, ela pode ser criada com dois homens, mas ela tem um pai e ela tem uma mãe. E quando se exclui, o problema está aí. Quando se exclui, vem o problema. Então, duas mulheres criando uma criança que não tem pai, essa criança vai ficar com um déficit, porque precisa de uma figura masculina do pai. Pai, né? Por isso a gente, na questão das constelações, a gente fala sobre a inclusão do pai na vida dessa criança. Como se dá, eu não sei, porque eu não sou consteladora, eu só estou falando aqui que me ajuda muito, tá? E da mãe a mesma coisa. Então a gente precisa envolver, mesmo que seja só com a história, com ela conhecendo, mas realmente, para mim, a gente vai precisar, infelizmente, esperar um pouco essas crianças crescerem para entender o que vai acontecer com elas. Sim. Com certeza. Já que já estamos aí com 40 minutos. Então vamos para a última. A última dica é a seguinte. Meu filho não toca o piano agora, ele quer tocar piano agora, gente. A última dica é achar que a culpa é da criança. Olhar somente para os defeitos da criança. A inteligência emocional passa pela autorresponsabilidade. Então, aquilo que está acontecendo com a criança, com meu marido, com meu pai, com a minha mãe e tal, não pode ser como é que se diz? A resposta de tudo. Eu não posso jogar a culpa nele. Mas também ele é difícil, mas também ele é muito chato, mas também ele é muito birrento. A gente tira o olhar da gente. Então, trabalhar as emoções, trabalhar o seu emocional é tomar autorresponsabilidade. Pode ser, por exemplo, aqui em casa, que o meu filho, o Samuel, é super tranquilo, e a Marisabel é mais exigente, digamos assim, né? Ela me exige mais. Mas a culpa não é dela. Eu não posso dizer, eu me dou mal com ela porque a culpa é dela. Não. Eu preciso olhar e ter responsabilidade sobre de que maneira eu preciso lidar com ele e de que maneira eu preciso lidar com ela. Então, no momento em que eu não me acho perfeita, eu sei que eu sou imperfeita, além de eu saber que eu sou imperfeita, eu conheço os meus defeitos, as minhas qualidades. Então, eu sempre falo isso. Eu sei exatamente quais são os momentos de dor da minha filha, em que ela exige mais de mim. Quando eu sei que eu vou entrar naquele momento no dia, eu tenho que ter mais paciência. Eu tenho que usar mais o meu dom e eu tenho que diminuir um pouco a minha fraqueza. Peraí, não se irrita tanto, porque essa é a hora difícil. Essa já é a hora difícil. Então,
Respira, dá um tempo. Exato, respira. Tempo. Eu já falei isso pra ela, ó, a mamãe vai sair, que é pra eu não me irritar, não te bater. Ah, mas filha, deixa a mamãe respirar pra mamãe ficar calma e continuar do seu lado. No momento em que ela me vê assim, ela diz: nossa, é assim que um adulto age. Então é assim que eu quero agir também. Sabe? No momento em que eu grito, eu falo tudo, o que vai acontecer? Você olha para as crianças brincando, eles vão repetir exatamente o que a gente está falando. Então, essa dica é muito importante. Não tem que ficar olhando e culpando a criança. Não tem que ficar jogando a responsabilidade disso nas crianças. Tem que jogar a responsabilidade na gente. Outra coisa que eu sempre trago de experiência para mim, e eu tenho vivido, tenho buscado isso, é também você não se envergonhar do comportamento do seu filho quando você estiver em público. Né? Que muitos pais, eles às vezes têm vergonha daquele comportamento, que a criança ela está em desenvolvimento, o cérebro dela está em desenvolvimento, e naquele momento ela precisa de você para fazer essa intervenção e ela, né, evoluir, aprender, né? Exato. E a gente às vezes sente vergonha e acaba às vezes tendo uma atitude que depois a gente vai se arrepender, né? Eu vejo muito isso. A gente fica muito mais preocupado no que os outros vão pensar do que em realmente educar o nosso filho naquela situação. Exatamente, né? A gente vai por impulso, porque até comentei ontem com a Fernanda, quando o nosso filho tem um comportamento desafiador, ele tá mostrando o retrato da nossa criança ferida, da nossa criança interior que está machucada. Então, se eu tenho uma reação agressiva, né, com essa criança, eu tô olhando para um retrato meu. É a minha criança interior que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada, né, e que precisa ser amada. Que precisa crescer também. Que precisa crescer. Muitas vezes e quando eu olho, exatamente, quando eu olho para isso, eu me curo, eu, né, começo a agir de uma forma mais, né, inteligente, né? Assumo o meu papel de mãe e não da criança que está ferida, que está doente, que está machucada. Então, é bem importante isso. Sempre você buscar olhar para si, olhar para dentro e ver o que pode ser melhorado, né? Se te incomoda, é porque dói alguma coisa dentro de você. Exato. Com certeza. Muito bem, então, Samuel vai e volta, vai e volta. É isso, eu acho que a gente precisa olhar sim, e a mulher precisa, nós mães precisamos estar sempre atentas aos nossos sentimentos. Aquilo que não está bem resolvido em nós, aquilo que ainda é dor em nós, aquilo que irrita, porque só assim a gente vai conseguir resolver, a gente precisa ser bem resolvida, né? Isso é muito importante, a gente precisa ser bem resolvida. Porque quando tem processos mal resolvidos em nós, a gente sai jogando isso nos nossos filhos e nas nossas emoções, e a gente fica igual o cachorro atrás do rabo, cego em tiroteio, sem saber para onde vai, o que vai fazer, e a culpa é da criança, essa criança me irrita, tira essa criança daqui, e aí vai virar duas crianças fazendo pirraça juntas. E os nossos filhos, a maternidade, né, eu vejo muito como essa oportunidade, né, de você se curar, de você olhar para essas feridas, essas dores. E é maravilhoso quando você se abre, né, para isso. Eu acho que muita coisa começa a acontecer, você evolui, né, você se transforma e assim não tem fim, né, não acaba. Cada dia tem uma coisa nova. Então é isso, Jaque, antes de encerrar, eu só quero lembrar, né, as mamães que estão aqui, que as inscrições para o desafio Mães Brilhantes já estão abertas, né? Começou na sexta-feira e eu encerro as inscrições na sexta-feira agora. Será uma jornada de 15 dias de exercícios práticos de autoconhecimento, coaching e inteligência emocional, onde a gente vai ter a oportunidade de realizar exercícios para olhar para a nossa criança interior, aprender a se conhecer melhor, aprender a enfrentar os nossos medos, as nossas culpas.
enxergar aí que a gente não precisa ser perfeita, que nós não somos autossuficientes, né? Isso que você falou, nós vamos trabalhar muito essa questão. A gente vai olhar para a nossa organização emocional, porque aquilo que está desorganizado do lado de fora é o reflexo daquilo que está dentro da gente. Nós vamos olhar para a questão dessa mulher, dessa mãe se priorizar, vamos olhar para esse autocuidado da mãe. A gente vai também ter um olhar para o ambiente familiar, como que está o seu ambiente familiar, a sua família, e a gente vai olhar também para as nossas relações. Serão 15 dias de exercícios práticos, onde a gente vai trabalhar blocos de exercícios, passando pela criança interior, organização emocional, autocuidado, ambiente familiar e relacionamento. Tô querendo ir contigo. E tudo isso por R$27, porque é uma promoção de lançamento, primeira turma, Black Friday, é uma promoção aí de lançamento de primeira turma. O próximo desafio não vai ser mais esse valor, esse preço. E as vagas são limitadas. Eu não vou atender muitas mamães, porque como é a primeira turma, eu quero ter um foco mais direcionado aí para cada mamãe que tiver no grupo. Se você quer se inscrever, link na bio, se inscreveu, fez a sua inscrição, fez o pagamento, clica no botão de baixo e pede a solicitação para entrar para o grupo no WhatsApp. A gente começa na segunda-feira, encerra no dia 17 e no dia 20 eu vou ter uma aula, nós vamos ter uma aula ao vivo pelo Zoom, para a gente falar de um assunto em específico com as mamães que estão inscritas aí no desafio Mães Brilhantes. E é isso. Que máximo. Que legal. Obrigada, Jaque. Obrigada pela sua participação. E amanhã a gente tem, né? Para quem não segue a Jaque, segue lá no Jaque. Segue lá, Jaqueline Bastos Coach. Isso. E amanhã a gente vai ter a Eliane Oliveira, coach de relacionamento, para falar sobre como lidar com os conflitos no casamento. Não percam, que vai estar assim imperdível. Uau. Tá bom? Uau. Fica com Deus, Jaque. Beijo, obrigada. Obrigado, tá? Obrigada a todos tchau, que passaram por pessoal. Beijo. aqui. Beijo, tchau. Até amanhã. Até.